E aí, se divertiram brincando com os copos? Então vamos passar para a próxima parte da nossa formação. Eu vou apresentar para vocês as habilidades prioritárias que foram selecionadas pela Secretaria de Educação para dar continuidade ao trabalho do primeiro bimestre. Eu recortei aqui alguns trechos do documento orientador para as atividades escolares não presenciais. Vocês podem encontrar tudo isso que eu vou falar para vocês nesse documento, o link está no final da pauta. Os professores e a escola precisavam ter pesquisado com os alunos as formas que essas atividades iriam chegar até eles, né? Existem alunos que têm acesso à internet, têm acesso aos aplicativos do celular, existem alunos que não têm acesso a isso, e por isso, a gente precisa garantir atividades impressas. As nossas escolas já se prepararam e distribuíram materiais do PNLD, Ler, Escrever, EMAI, e as atividades do Aprender Sempre, bem como as AAPs na semana passada. E, além disso, vocês podem continuar mandando essas atividades e outras também pelos aplicativos na internet, como o WhatsApp, Teams, Google Classroom, ok? Feita a pesquisa com os nossos alunos, vamos começar o nosso planejamento. Para isso, é interessante que os professores iniciem as primeiras atividades retomando aprendizagens anteriores, que foram feitas presencialmente e naquele período de recesso que a gente treinou e mandou algumas atividades para eles. É importante que a gente pense nas habilidades essenciais para dar continuidade ao processo de aprendizagem dos nossos alunos. Assim que a gente retomar essas habilidades com eles, a gente pode dar continuidade ao trabalho do bimestre. Lembrando que nem todas as habilidades colocadas no currículo paulista são possíveis de ser trabalhadas com os nossos alunos em casa. Então, a Secretaria da Educação realizou um levantamento de habilidades essenciais para a gente trabalhar durante o primeiro semestre. São sugestões de habilidades que eles levantaram e que não são necessárias a interação e intervenção do professor na maioria das vezes. Eles podem fazer esse trabalho em casa. E as escolas têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus alunos, ou seja, vocês podem usar as habilidades propostas no documento e outras habilidades que vocês julgarem necessárias para a sua turma. Vocês podem retomar habilidades que não foram trabalhadas ou que os alunos apresentam dificuldades ou dar continuidade às habilidades que eles já conseguiram superar, adequando ao seu contexto e à sua realidade, além da modalidade que vocês estão utilizando para trabalhar com os alunos. Para desenvolver essas habilidades com os seus alunos, vocês devem elaborar roteiros de estudo, que vão compor a rotina de estudo dos seus alunos. Ou seja, vocês precisam planejar aulas, uma programação semanal proporcional ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular, para cada ano ou série, ok? E componente curricular. Além de usar o Ler, Escrever e o EMAI, vocês também podem usar o material Aprender Sempre, que foi elaborado pela Secretaria da Educação, com alguns exercícios para serem realizados nesse período de atividades não presenciais. Então, vamos dar uma olhada um pouquinho nas habilidades. Vocês vão poder pegar esse documento no link que a gente vai postar aqui no vídeo, onde tem todas as habilidades levantadas pela SEDUC do primeiro ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. É uma planilha em Excel e vocês selecionam as habilidades do ano que você leciona. Aqui eu separei algumas para vocês darem uma olhadinha em cada uma das disciplinas, tá? É importante ressaltar que a Secretaria da Educação não quer responsabilizar a família pela aprendizagem dos alunos. Essa responsabilidade é nossa, dos professores. As famílias, elas servem como um apoio às nossas intervenções. Então, para os alunos muito pequenininhos, de primeiro, segundo e até terceiro ano, é indicado que os professores passem algumas orientações às famílias sobre como dar determinada atividade, quais atividades podem ser
dadas, em quais dias, qual a ordem das atividades, por exemplo. E eu tenho certeza que vocês já estão fazendo isso. Além do que, as famílias, elas podem nos ajudar com algumas intervenções, mas a gente sabe que não é o caso, não é a nossa realidade. E, infelizmente, a gente tem famílias que não conseguem nos ajudar. Por isso, a responsabilidade ainda é nossa. Algumas habilidades de língua portuguesa que eu selecionei aqui para mostrar para vocês, elas podem ser desenvolvidas em atividades à distância e também estão sendo trabalhadas em algumas aulas lá do Centro de Mídias. Então, essas atividades, essas habilidades colocadas lá, elas podem ser desenvolvidas à distância, só que elas precisam ser adaptadas, tá? Então, você, professor, qual é o seu trabalho? Adaptar essas habilidades, adaptar atividades que a gente já conhece para serem realizadas à distância, ok? Então, algumas habilidades de língua portuguesa que a gente pegou aqui. Lá no primeiro ano, nomear as letras do alfabeto. No segundo ano, ler e compreender cantigas, quadrinhas, entre outros textos do campo da vida cotidiana com certa autonomia, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. A professora Sônia também lá pegou alguma parlenda, hoje é domingo, pé de cachimbo, e ela colocou lá e foi lendo junto com as crianças, desorganizou, pediu para eles colocarem na ordem, tá? No terceiro ano, a gente tem ler e compreender com autonomia, instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeiras, entre outros textos do campo da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo próprio de cada gênero, predomínio de verbos no imperativo ou infinitivo, por exemplo. Para o quarto ano, o professor Edmilson também apresentou um trecho do texto Cinderela e foi fazendo perguntas para os alunos, para eles inferirem qual era o texto. Eles tinham que dizer qual era o texto que aquele pedacinho se remetia, né? Muitos alunos escreveram no chat Cinderela, alguns escreveram Maria Pamonha, e aí ele foi fazendo perguntas e inferindo isso com os alunos. E aí a habilidade que ele trabalhou foi estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção do gênero textual, o suporte no universo temático, bem como de recursos gráficos, imagens, dados da obra, entre outros elementos. E para o quinto ano, uma habilidade que foi levantada é compreender na leitura de textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos visuais. Então, essas habilidades de língua portuguesa e outras mais que estão dispostas lá, podem ser trabalhadas para dar continuidade ao primeiro bimestre. Elas foram retiradas do currículo paulista. Como eu já disse e como está dito lá no documento orientador, a escola pode fazer novamente esse estudo, selecionar outras habilidades dentro do estudo já feito ou do próprio currículo paulista e propor o planejamento dessas atividades. Isso fica a critério de vocês. Para matemática, a gente tem, então, habilidades do primeiro ano. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos. Para o segundo ano, comparar, ordenar e registrar números naturais até a ordem das centenas pela compreensão de características do sistema de numeração decimal. Para o terceiro ano, compor e decompor números naturais de 3 ou mais ordens, com suporte de material manipulável. Para o quarto ano, resolver e elaborar situações-problema com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas ou arredondamento do resultado. E para o quinto ano, resolver e elaborar situações-problema, cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. Vocês podem pegar essas habilidades no próprio EMAI, em atividades no próprio EMAI, ou no Aprender Sempre, ou até no PNLD, né? No período de recesso, nós da diretoria mandamos para os PCs algumas sugestões de atividades dentro das habilidades do primeiro bimestre, atividades que os alunos podiam resolver de forma online. Em matemática, são muitos jogos online que estão disponíveis na internet que a gente pode mandar o link para os nossos alunos, por exemplo. Se eles não tiverem acesso à internet, algumas dessas habilidades podem ser trabalhadas em jogos como dominó,
baralho, jogo da memória, e que também estão disponíveis no nosso livro do EMAI, ou os alunos podem encontrar na casa deles, por exemplo. No documento orientador, também, nas habilidades levantadas pela secretaria, tem algumas habilidades de arte para os anos iniciais. Para o primeiro ano, em arte, o professor pode desenvolver apreciar e experimentar sonorização de histórias, utilizando vozes, sons corporais e ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais. Para o segundo ano, experimentar, identificar e apreciar músicas próprias da cultura popular paulista de diferentes épocas. Para o terceiro ano, experimentar, identificar e apreciar músicas próprias da cultura popular brasileira de diferentes épocas, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias. Para o quarto ano, identificar e apreciar gêneros musicais, populares e eruditos, próprios da cultura de diferentes países. E para o quinto ano, apreciar jingles, vinheta, trilha de jogo eletrônico, trilha sonora, analisando e reconhecendo seus usos e funções em diversos contextos de circulação. No início das aulas no Centro de Mídias, lá no dia 27, todo mundo estranhou um pouquinho, né? Porque estava passando um monte de desenho animado, e aí ficou um pouquinho estranho de entender, porque a gente achou que seria aula mesmo, 1h30 de aula. Mas a proposta da Secretaria no Centro de Mídias foi muito interessante. Eles passaram alguns desenhos do Quarteto Apavorante, que contava um pouco da história da música. Exatamente essas habilidades que estão dispostas aqui em arte foram trabalhadas, então, nesses desenhos. Os alunos puderam apreciar a história do rock and roll, por exemplo, ou ouvir histórias com o uso de instrumentos musicais não convencionais. Muito interessante, né? Agora vamos para a tarefa de vocês, então. Utilizando as habilidades apresentadas lá na pauta e que eu vou reapresentar aqui nesse vídeo, vocês devem selecionar no material disponível de anos iniciais, o EMAI, o Aprender Sempre, o PNLD e outros que vocês tiverem disponíveis, alguma atividade que trabalhe a habilidade do ano que você seleciona. Então, se você seleciona para o primeiro ano, você vai pegar a habilidade de primeiro ano de matemática que está apresentada na pauta e vai procurar nos materiais que você tem disponível alguma atividade que trabalhe com isso e que seja possível de passar a distância para os alunos. Além disso, após selecionar essa atividade, vocês devem refletir e registrar aí no seu caderno de estudo as respostas das seguintes questões, que também estão lá na pauta, tá? Quais saberes os alunos devem utilizar para resolver essa atividade que você selecionou? Quais intervenções necessárias você deve fazer para o aluno resolver essa atividade? E como a interação com o uso de tecnologias pelos professores e pelos alunos pode contribuir para que todos realizem essa atividade? Atenção, vocês devem selecionar apenas uma atividade para o ano que você seleciona. Todas as suas conclusões, a atividade que você selecionou e as conclusões das perguntas devem ser enviadas para o seu coordenador pedagógico, que vai sintetizar as respostas para socializar no momento de interação. Então, bom trabalho!